Aleluia. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele é digno de louvor, digno de adoração, e por isso que nós estamos aqui reunidos para declarar o nome de Jesus, para falar dele e para ministrar a palavra. E através disso eu creio, eu espero e eu peço a Deus que o ministério da palavra que está inserido no meu espírito possa estar se manifestando nessa noite, para que possa Deus ser glorificado e a igreja dele receber edificação, direção naquilo que nós iremos ministrar. E hoje nós iremos ministrar sobre um juiz que está no livro de Juízes. Na Bíblia existe um livro que chama Juízes, e eu quero tratar hoje aqui sobre um deles. Um juiz que é bastante conhecido, e ele é bastante conhecido tanto no contexto de igreja, como até mesmo fora. Hoje eu quero falar sobre a vida de um juiz chamado Sansão, porque nós às vezes esquecemos, e às vezes nós nem ao menos sabemos, que Sansão foi juiz sobre Israel. Nós pensamos em Sansão de vários aspectos, de várias formas. Nós pensamos em Sansão como aquele homem fortão, aquele homem muito forte, cabeludo. Nós temos a figura de Sansão basicamente nisso, mas nós por vezes não entendemos quem foi Sansão, qual era o propósito da vida de Sansão, o que Deus fez através da vida de Sansão, por que Deus estabeleceu a vida de Sansão, e que Sansão foi juiz, foi um juiz sobre Israel. Nós vamos falar sobre a vida de Sansão nessa noite. Eu vou falar desse ministério que estava sobre a vida de Sansão, que é muito pouco falado como sendo um referencial de cumprimento de propósito. A maioria das vezes quando nós vemos Sansão, quando nós ouvimos ministrações sobre Sansão, nós vemos um lado equivocado, um lado negativo sobre Sansão, falando que ele vacilou, que ele errou, cometeu vários erros, tal. E sempre muito foco trata disso. Mas hoje eu quero ministrar e olhar de uma forma diferente. Eu quero tratar como Sansão como sendo um referencial, um ministério que foi referencial no cumprimento do seu propósito. Porque Sansão foi chamado com um propósito em Deus. Nós vamos ver isso aqui. E nós vamos ver, através da ministração, que ele cumpriu o que foi estabelecido para ele. Aquilo no qual Deus estabeleceu para a vida de Sansão, Sansão cumpriu o seu chamado, cumpriu o seu propósito. A vida de Sansão está relatada lá no livro de Juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16. Sansão ele somente é mencionado em Juízes do capítulo 13 ao capítulo 16. E somente aí, mas lá no Novo Testamento existe uma menção sobre Sansão. Nós vamos tratar disso lá no livro de Hebreus. Esse livro de Juízes, mas antes de falar exatamente sobre a vida de Sansão, nós temos que entender que o livro de Juízes ele trata de problemas que sobrevieram sobre Israel depois da morte de Josué. Depois que Josué morre, inaugura-se o tempo dos juízes sobre Israel. Lembrando que o tempo de juízes de Israel é o tempo antes de existirem os reis, porque até então nunca tinha sido levantado um rei sobre Israel. Israel não tinha rei. Na verdade, Israel nunca precisou de um rei. Nunca precisou de um rei natural, um rei posto. Nunca Israel precisou, mas Israel não entendeu isso. Mas isso é um outro propósito, outra ministração. Mas o livro de Juízes trata desses problemas que sobrevieram sobre Israel depois da morte de Josué. E aconteceu, se você for ler o livro de Juízes, na verdade, se você for ler a história de Israel, na verdade, você vai perceber esse padrão. Existia um padrão bem cíclico. Era um padrão bem cíclico que acontecia. O que acabava acontecendo? O povo desobedecia a Deus. O povo desobedecia a Deus. O povo andava em desobediência a Deus. A nação, às vezes, a nação inteira estava em desobediência a Deus. Aí era um ciclo que acontecia, um período bem cíclico. Vinha a desobediência, aí depois vinha um arrependimento a Deus, eles se arrependiam por causa de uma situação que existia, e aí vinha depois uma libertação dos inimigos. Então era uma coisa meio que cíclica. Acontecia um ciclo constante. O povo de Israel estava bem com Deus, aí percebia que
estava bem, começava a vacilar, desobedecer, vinha a opressão do inimigo, aí o povo clamava, aí Deus vinha, atendia o povo e trazia libertação. Aí o povo vinha e era liberto. Aí depois o povo estava andando em libertação, começava de novo a vacilar, desobedecia, aí vinha a opressão do inimigo, aí eles clamavam a Deus, Deus os ouvia, aí vinha a libertação dos inimigos. E você vai ver esse ciclo acontecendo. E esse ciclo acontece sobre esse período aqui, sobre a vida de Sansão. Nós temos que entender uma coisa assim, muito importante nesses contextos. Existem coisas que Deus, Ele responde a clamores. Existem respostas que Deus vem nos dar através de clamores, de pleitos, de pedidos. Mas existem situações que Deus libera sobre nossas vidas, como aconteceu com o povo de Israel, mas acontece conosco hoje também. Nós temos que entender que isso tudo era uma sombra que apontava para o tempo em Cristo Jesus, que apontava para o tempo da igreja, e que algumas situações aconteciam e que Deus liberava sem nenhum clamor. Simplesmente Deus, no tempo de Deus, que Deus entendia que existia um tempo que precisava finalizar, Deus vinha. O nome da mãe de Sansão, por exemplo, ele não aparece na Bíblia. A mãe de Sansão não é, o nome dela não é mencionado. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui, que veio um anjo até essa mulher. Fala de quem ela era esposa, de Manoá, mas o nome dela não aparece. Diferente, por exemplo, da mãe de Samuel. Por que isso acontece? Porque o nascimento de Sansão ocorreu por causa de um propósito de Deus, sem nenhum apelo humano. Nasceu exclusivamente por causa de um propósito que Deus estabeleceu, que Deus queria que fosse cumprido. Vamos ler, eu convido você a ler Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 agora. Começa falando assim em Juízes, capítulo 13, a partir do verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus, por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse, eis que é estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Esses versículos que nós lemos aqui, nós vamos ler outros versículos aqui no livro de Juízes, que tratando sobre Sansão. Aqui, você consegue identificar claramente qual que é o propósito da vinda de Sansão. Por que Deus fez com que Sansão viesse à terra? Qual que era o propósito? A Bíblia diz que o povo dele estava fazendo o que era mal perante os olhos dele. E que por causa disso aí, Deus os entregou nas mãos dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Israel. E a Bíblia diz que por causa dessa desobediência, porque eles faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, eles entregam as mãos dos filisteus, e eles já estavam há 40 anos. 40 anos debaixo do jugo da escravidão, da tutela dos filisteus. 40 anos. E aí, debaixo dessa situação, sem nenhum apelo humano, você não vê nenhum apelo humano aqui, você não vê o povo clamando, você não vê o povo pedindo, Senhor, nos liberta desse povo aí, nos tira dessa escravidão, nos tira dessa opressão dos filisteus, dos inimigos. Não vê nada aqui. A Bíblia diz que simplesmente que havia um homem, e aí ele tinha uma mulher, e aí um anjo aparece. E essa mulher era estéril. E esse anjo fala assim, você vai ter um filho.
E esse filho aí vai vir com um propósito específico. E o propósito específico aqui está dizendo aqui no verso 5. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Esse é o propósito da vida de Sansão. Sansão nasceu com um propósito específico definido pelo próprio Deus. Livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Todos nós nascemos com um propósito em Deus. Todos nós. A questão é entender, discernir, compreender qual é esse propósito. Porque pelo esse propósito nós devemos viver. Por esse propósito a minha vida deve ser baseada. É para cumprir esse propósito que a minha vida deve existir. E nós vamos ver aqui, a Bíblia diz aqui, como nós lemos aqui, que ele ia ser nazireu. Nazireu era um homem consagrado, separado. Haveria uma consagração da vida de Sansão. E essa consagração ia começar desde o ventre da mãe dele. O anjo ia dar uma ordem para ela: não beba bebida forte, não beba vinho, nada do fruto da vinha. Porque esse menino vai ser consagrado, ele vai ser um nazireu. Ele vai ser nazireu. Homem consagrado, homem separado. Homem consagrado com um propósito. Não podia passar navalha na sua cabeça. Não podia se mexer não podia se beber coisas vindo da vinha. Não podia mexer com os mortos. Esse era o propósito. E é muito importante a gente entender aqui, porque a gente equivocadamente pensa coisas erradas. E acabamos ensinando coisas erradas. Muitas vezes lá no departamento infantil, os departamentos infantis das igrejas, quando vai tratar de Sansão, às vezes quando fazem uns desenhinhos do Sansão, e o Sansão sempre é um homem grandão, fortão, cabeludão. Cabeludo pode até ser, só que fortão, Sansão não era. Sansão não era forte naturalmente. Não era forte naturalmente. A força de Sansão não vinha dele. Sansão era um homem normal. Fisicamente dizendo, naturalmente dizendo, Sansão era como qualquer outro homem. A força não era dele. Ele só tinha força quando o Espírito de Deus se apossava dele. E não era para qualquer motivo, não era para ele ficar brincando, não era para ele ficar fazendo zombaria por aí. Vinha sobre ele para que ele pudesse cumprir sempre o propósito. Nós vamos ver aqui. Então a primeira coisa que eu já quero desconstruir na sua mente, porque se Sansão era fortão, ele já tem uma diferença de todos, praticamente a maioria de nós. O cara já tinha uma força natural, então ele conseguia. Não, Sansão não era assim. Eu já quero desconstruir essa imagem de Sansão na sua mente. Porque isso é um equívoco. Porque nada do que Sansão fazia para cumprir o propósito era dele próprio. Vinha sempre do Senhor. Deus era o Deus que estabeleceu esse propósito e deu sobre ele toda a força para que ele pudesse cumprir o propósito. Sabe, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. E é para te ajudar a desconstruir alguns conceitos que a gente aprende equivocadamente dentro da igreja às vezes. A Bíblia fala lá, e eu quero convidar você a ler comigo, agora em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, eu convido você a ler comigo Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32. Hebreus 11, a partir do verso 32. Olha o que está escrito em Hebreus, Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, que é chamado por muitos doutrinadores, teólogos aí como o capítulo da fé, que trata da fé, e efetivamente é um capítulo da fé, mas muitos dão o nome de heróis da fé, os heróis da fé. Eu não dou esse nome, mas é apenas para te aí do que nós estamos tratando. Nesse capítulo 11, a partir do verso 32, está escrito assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé
subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Aqui está tratando de homens aqui que foram referenciais no Velho Testamento. Homens que fizeram a diferença, cumpriram seus propósitos. Homens que andaram por fé no Velho Testamento. Homens que andaram por fé no Velho Testamento. E o nome de Sansão está aí. O nome de Sansão está aqui. E se você for para um pouquinho antes, aqui no verso 2 do capítulo 11, ele está dizendo aqui, no capítulo 11, no verso 2 agora: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são esses antigos aqui? Esses homens todos que vão ser mencionados aqui no livro de Hebreus e tantos outros que acabaram não sendo consignados aqui. Esses homens, eles andaram pela fé. E porque eles andaram pela fé, a Bíblia diz aqui que eles obtiveram bom testemunho. Essa palavra bom testemunho aqui, tem uma tradução que ela fala também conseguir a aprovação de Deus. Quando fala assim, tiveram bom testemunho diante de Deus, é porque Deus os aprovou. Deus aprovou o que eles fizeram. Eles tiveram a aprovação de Deus. Pela fé, a caminhada deles de fé trouxe para a vida deles a aprovação de Deus. Foram homens aprovados por Deus. E Sansão está aqui, nessa lista. Então, se ele teve bom testemunho, se Sansão teve um bom testemunho diante de Deus, se ele teve essa aprovação diante de Deus, isso elimina todas as outras mensagens que falam diferente de Sansão. Todas as outras mensagens que tratam diferentemente sobre Sansão devem ser eliminadas, porque Sansão teve sua vida aprovada por Deus, porque ele andou pela fé. Agora nós, com a nossa mente humana, pensamos que, porque não andou do nosso jeitinho, da forma que a gente entende que é moralmente correta, a gente entende que ele se perdeu, que ele não obedeceu a Deus. Eu já li comentários de teólogos dizendo que ele não tinha escrúpulos. Sansão não tinha escrúpulos. Olha, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, quisera eu não ter escrúpulos, mas Deus dizer para mim, a respeito da minha vida, depois que eu falecer, que eu tive um bom testemunho diante dele. Que eu recebi dele a aprovação. Porque muitos andam tão certinhos, tão bonitinhos, mas talvez o nome deles não apareça numa lista como essa. Sansão teve bom testemunho diante de Deus, recebeu a aprovação de Deus. Sansão por quê? Porque Sansão cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado. Sansão cumpriu o seu chamado. Sansão cumpriu o seu chamado. Mas muitos de nós só olhamos às vezes Sansão como um mulherengo. Um homem que gostava de mulheres. Um homem sem controle. Destemperado. Nós vamos ver aqui que acho que não é bem isso que aconteceu na vida dele, não. O que entristece Deus, na verdade, e nós temos que entender isso, o que entristece Deus é nós não cumprirmos com o nosso propósito. Isso sim entristece Deus. Quando eu não cumpro o propósito pelo qual fui chamado, isso entristece a Deus. E eu quero voltar agora ao livro de Juízes. Agora eu quero ler com você, antes de continuar entrando especificamente sobre a vida de Sansão, eu quero ler Juízes agora, no capítulo 2, para a gente entender esse contexto do povo de Israel. A partir do verso 11. Juízes 2:11. Olha o que fala aqui no livro de Juízes. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote.
pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e se deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estava em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram dos seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Ai! Que texto duro! Um texto duro porque ele retrata a verdade, a realidade do que o povo de Deus, Israel, estava vivendo. Essa verdade aqui não pode ficar apenas na história. Eu li agora aqui um fato histórico, porque isso aqui de fato aconteceu. É um fato histórico do povo de Israel. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus ela é viva, e ela fala conosco, e ela se renova, e ela caminha no mundo espiritual. Essa palavra aqui, ela também tem que ser entendida sobre a igreja, porque o Israel era uma tipologia da igreja. E aqui a Bíblia diz que eles faziam o que era mal e Deus levantava os juízes. E aí eles consertavam a situação, mas depois eles falhavam. E eu quero relembrar você que Sansão era um desses juízes. Muitas vezes, quando nós lemos lá no capítulo 13, que nós começamos a lendo no verso 1, dizendo que eles fizeram o que era mal perante o Senhor e os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Muitas vezes, nós achamos no natural que está tudo bem, está tudo bom. Afinal de contas, eu acho que eles pensavam, nós somos israelitas, nós somos o povo de Deus, está tudo bem, está tudo bom. E trazendo para o contexto de nossa vida hoje, muitas vezes nós, os crentes, achamos também isso, está tudo bem, está tudo bom, afinal de contas eu sou filho de Deus, até estou na igreja, então está tudo bem, está tudo bom. Naturalmente dizendo é isso. E quando nós temos esse tipo de entendimento, não vai sair do nosso espírito, não vai vir do nosso espírito um clamor, um pedido, um quebrantamento para pedir para que o Senhor venha intervir. O povo de Israel não clamou. Estava 40 anos escravo sob o jugo do inimigo. E não tinha clamor, não tinha quebrantamento, não tinha busca. Muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Assim, não está acontecendo assim tão grave. A gente está vivendo. Estamos caminhando. A gente pergunta para o irmão, como que você está? Está bem, está tudo bom. Estou caminhando. Está seguindo. Mas você olha para a vida dessa pessoa, não tem fruto. Não tem graça. Não há uma vida em Deus. É uma coisa seca. Uma coisa normal. E a vida da pessoa é basicamente natural. Estamos seguindo a vida aí. Estamos andando, Senhor, eu sou filho de Deus. Tá bom, né, irmão? E nós não entendemos, não discernimos que não está bom. Está ruim. Só que como nós estamos só caminhando pelo natural, entendendo pelo natural, não há um clamor no nosso espírito. 40 anos escravo. 40 anos é o tempo necessário de uma transição.
40 anos significa tempo de transição. É um tempo necessário para uma transição. 40 anos significa que é um tempo que uma geração precisa ser para ser influenciada. 40 anos serve para indicar o tempo de uma geração. 40 anos, você vai ver que muitas vezes na Bíblia vai ter 40 anos, vai tratar de 40 anos. Em 40 anos você consegue mudar a mentalidade todinha de uma geração. Em 40 anos é um tempo que há uma transição completa de uma geração para outra geração. Sansão veio quando o povo estava 40 anos debaixo de uma escravidão do inimigo. 40 anos sob a influência do inimigo. Em 40 anos se mudou toda a mentalidade de uma geração. Mas, para que haja um rompimento, para que haja uma mudança, precisa o propósito de Deus ser manifesto. Quando fala lá do propósito sobre a vida de Sansão, que ele veio para livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas para gerar para que seja gerada essa geração, para que ela seja gerada, precisará acontecer um rompimento. Irá acontecer um rompimento com o sistema. Precisa ter uma separação. Precisa haver uma separação, uma consagração. É por isso que Deus fala para a mãe de Sansão: você se separe, você se consagre, porque o seu filho vai ser separado, consagrado, nazireu. Porque para haver um rompimento de fato, nós iremos precisar nos consagrar, nos separar, sermos nazireus de Deus, homens e mulheres separados, consagrados, aqueles que vão romper com o sistema. Para romper com o sistema equivocado, com o sistema maligno, com o sistema que faz opressão sobre o povo, precisa ter separação. Não tem como andar junto, misturado, pensar igual, viver igual, tudo igual. Só que eu sou de Jesus, eu falo que eu sou de Jesus, eu falo que eu sou crente, irmão, eu sou crente. Isso daí só não basta, porque isso aí é mera religião. Isso é meramente uma vida natural religiosa. Estamos sendo apenas religiosos. E Deus não quer um povo meramente religioso. Deus quer um povo que anda segundo o seu propósito. Mas para que aconteça esse rompimento, nós precisamos nos consagrar. E o que você menos tem ouvido nesses tempos no meio da igreja é: se consagre, se separe. Quase não ouvimos mais ministrações assim. Quase nós não temos mais sido instruídos a nos separarmos, a nos consagrarmos. Na verdade, cada vez mais as coisas de fora, as coisas do mundo, o sistema do mundo, estão permeando tão profundamente as entranhas da igreja, que nós, por vezes, não estamos sendo relevantes em nada lá fora. A pandemia revelou isso. Cadê os separados? Cadê os consagrados? Cadê aqueles que iriam romper com o sistema? Que iam clamar para que Deus pudesse vir intervir sobre a terra? Gente, toda doença, ela não procede da mão do Senhor. Deus até permite, Ele sabe disso tudo. Mas Deus não se agrada dessas coisas. Existe um princípio por trás disso aí, maligno. Cadê os consagrados para repreender essa atuação do inimigo através dessa pandemia? Cadê? Cadê? Igreja que ficou gourmetizada, igreja gourmet, que agora é moda, agora é tudo gourmet. É gourmet. Tem uma mostardinha diferente, tem um ketchup especial. Igreja gourmet. Se não for assim, eu não brinco. Tem que ter uma luz diferente, um som, uma coisa diferente. Mas cadê a consagração? Cadê a separação? A Bíblia fala lá no verso 7 do capítulo 13 que ele ia ser nazireu até a sua morte. Vamos ler, verso 7. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Até o dia da morte de Sansão, ele seria nazireu consagrado.
Quem disse isso aqui não foi homem, foi o próprio anjo do Senhor, que disse à mãe dele: esse menino vai ser nazireu do ventre, mas não é só no ventre, ele vai ser até a morte. Por isso que mais uma vez, toda ministração que fala contrária à vida de Sansão, ela deve ser eliminada do nosso contexto. É lógico que a gente não vai exaltar, glorificar, dizer que tem que fazer as práticas que ele fez, porque nós temos que entender que existe um outro contexto histórico, outro contexto de tempo e outras coisas mais, e eu não quero nem focar aqui. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema da igreja? Ao invés da igreja entender, focar, compreender o propósito, ela se perde no voto. Ela fica pensando na barba, no cabelo, no vinho. Mas peraí, irmã, eu vou comer na sua casa. Esse molho de macarrão, você não colocou vinho não, né, irmão? Se acontece, se tiver uma gota de vinho, mesmo que eu não souber, não posso, irmão. A gente quer se perdendo no voto. É assim que a religião faz com a gente. Ela nos prende nos costumes, nas tradições, nos ritos, na teologia. Porque a teologia pela teologia é somente mais um estudo humano, só que estuda a Bíblia. Ponto, parou por aí. Mas não é isso que Deus nos ensina, nos instrui. Nós temos que entender o propósito. Mas nós nos perdemos num voto. Ficamos atentados, mas é a barba, mas e o cabelo? Porque aquele leão, ele pegou um negócio no leão, não sei, hein? E aí acontece isso aqui que nós vimos. No verso 24 do capítulo 13, fala assim, falando de Sansão: depois deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. A Bíblia fala que essa mulher dá à luz, dá o nome dele de Sansão. Esse menino nasce, cresce, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. E aí, nós vamos ali no verso 25, e aí acaba o capítulo 13. E quando nós já vamos no capítulo 14, nós já vamos ver Sansão, nós vamos ler aqui, já um homem feito. Ou seja, nada se sabe da vida de Sansão quando criança, quando jovem, não sabemos nada do que aconteceu aqui. A Bíblia fala que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O mesmo que aconteceu com Jesus. Não existe nenhum relato sequer sobre a infância de Jesus. Existe uma simples passagem, quando a Bíblia fala quando ele tinha 12 anos, que muito provavelmente ele estava, o tempo que ele ia ser apresentado, era o tempo de passagem que o judeu faz com o menino. O menino faz com 13 anos, a menina faz com 12, que é o tempo de passagem. Que esse tempo de passagem, o menino ele assume responsabilidades a partir de então, perante a sociedade. É assim que o judeu faz até hoje. O de verdade, a passagem de verdade, o batismo é exatamente isso. É uma passagem. A partir de hoje, eu era o responsável, a partir de agora é você. Então, vou dar um exemplo bem simples para não me focar aqui. O menino tinha 10 anos de idade, estava jogando bola na rua, chutou a bola, bateu no vidro da vizinha e quebrou o vidro da vizinha. A vizinha vem reclamar. O pai do menino judeu de 10 anos fala assim: não, o problema é meu, eu que vou pagar. A responsabilidade dele é minha. Eu vou consertar isso aqui, vou pagar, pode deixar. Agora, quando o menino judeu passa por esse tempo de passagem e é apresentado, a partir daí ele assume responsabilidades. Se ele quebrar a janela a partir de agora, é ele que arca. A responsabilidade é dele. É o tempo da responsabilidade. Quantos meninos nós temos na igreja hoje que não querem assumir suas responsabilidades? Casados, às vezes com filhos, às vezes com suas casas prontas, mas meninos sem responsabilidade. Mas aqui diz a mesma coisa que aconteceu com Jesus, porque nós não sabemos nada de Jesus na sua infância. O que isso nos mostra? Nós temos que entender alguns contextos. Sansão é um tipo de Cristo. Sansão é um tipo de Cristo. É uma tipologia da pessoa de Jesus. É uma tipologia de Jesus. É a figura, é uma prefigura de Jesus. É uma leitura que nós temos que fazer. Era uma sombra. Era um tipo de Cristo. Ninguém sabe como ele cresceu, ninguém sabe nada. Sansão é uma tipologia do próprio Senhor Jesus. A história de Sansão inteira, quando você vai ver conexões muito profundas com Jesus. Mas acontece uma coisa.
capítulo 14, verso 1. Olha o que está escrito. Desceu Sansão a Tina. Vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, do inimigo, hein? Olha aí, hein? Tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o seu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque só desta me agrado. Mas o seu pai, verso 4, e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Uau! Aqui tem uma verdade muito profunda. A Bíblia fala que Sansão ele desce a Tina, desce porque era um vale, essa cidade ficava na parte de baixo. E Tina, essa palavra Tina, essa cidade chamada Tina, o que significa Tina? Tina na original, na palavra no original, significa porção. Porção destinada. Porção, uma porção destinada. Sansão começa a manifestar o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério num lugar chamado Tina, porque ele precisava começar a destruir os filisteus. Nesse lugar relacionado, nesse lugar destinado. Ou seja, Tina era o local de prestar contas. Era o lugar que ia começar os filisteus a prestar contas por aquilo que eles estavam fazendo, pela maldade que os filisteus haviam feito com Israel. Em Tina começava a manifestação do propósito. Tina, uma porção específica, uma porção destinada. Em Tina, na terra dos filisteus, ali, no meio da terra dos filisteus, a Bíblia diz que ele olha, vê uma mulher e se agrada dela. Se agradou dela. Volta para os pais e fala assim: olha, eu vi uma mulher lá em Tina, no lugar da porção destinada. E eu quero que vocês vão lá e peguem ela para mim, tomem ela para mim. Tomar no sentido de tomar por esposa, né? E os pais não entendem, ficam meio indignados, falam assim: peraí, não tem nenhuma outra mulher aqui entre nós, aqui entre seus irmãos, entre o povo, entre nós aqui, para que você se interesse? Você tem que buscar uma mulher lá no meio dos filisteus, daqueles incircuncisos, lá no mundo? Ô irmão, faz isso não, irmão. Só que tem uma coisa aqui que muitas vezes os pregadores não entendem, não discernem. A Bíblia diz aqui, claramente aqui, que o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Era Deus que estava fazendo isso. Deus estava fazendo isso. Foi dentro do seu destino, foi dentro da sua porção destinada. Em Tina, que Deus enviou uma mulher filisteia, mulher do inimigo, mulher do mundo. Foi dentro do propósito de Deus que ele viu uma mulher. Mas muitos aqui já acham: olha, o cara mal começou, já começou mal. O cara já começou viajando. Só que é o Senhor que fez isso aqui. Foi o próprio Deus que fez isso. E ele tinha que romper com esquemas tradicionais. Porque o povo dele estava 40 anos debaixo de jugo, sua mentalidade já tinha transicionado. Eles já eram como filisteus fossem, como se fossem filisteus. Eles já agiam igual, pensavam igual. E o sistema religioso da época era um sistema água com açúcar, cumprir os rituais e ponto. Mas ele tinha que romper com os esquemas tradicionais. Mesmo que tivesse que casar com uma prostituta, uma mulher do mundo, Deus mandou. Não foi o homem. Deus mandou. Deus mandou. Deus estava nesse negócio. Tina estava bem no coração da região dominada pelos filisteus.
E nesse lugar, no lugar do caos, no lugar da afronta, no lugar onde que Deus é rejeitado, onde que Deus é colocado de lado, onde Deus é zombado, onde Deus, não, para eles não existe. Na verdade eles adoram outros deuses. No meio dessa porção, no meio desse lugar, Deus manda Sansão ali, porque a Bíblia diz aqui, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo eles dominavam sobre Israel, e era ali, no meio dos filisteus, que Deus manda Sansão. No meio do caos. No meio do caos. Direção específica. Propósito específico. E quando é propósito específico, direção específica, a gente tem que entender isso. E é bom parar por aqui, fazer um parênteses. Porque muitos podem de repente pegar isso aqui e falar, agora está liberado, está tudo liberado. Posso ir para o mundo e ficar com quem quiser, pegar umas meninas lá, escolher uma mulher lá no mundo, ou achar um esposo no mundo, porque Deus fez com Sansão, por que não vai fazer comigo? Sansão, propósito específico. Se você não tiver um propósito específico, fica na sua. Se guarda, irmão, se guarda, irmã. Não inventa historinha da carochinha. Agora, se Deus é com você e te mandar no meio dos filisteus, vá! Mesmo que a religião diga para você, você está maluco? O que você vai fazer lá? Esses caras aí não são do nosso povo. Mas se Deus mandou, vai. A Bíblia diz que na sequência, no verso 5, no capítulo 14, que desceu, pois, com seu pai e sua mãe em Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Presta atenção. Eles estavam indo em direção a Tina. Estavam passando pelas vinhas de Tina. Vinhas de Tina. Presta atenção, vinhas. Lugar de uva. Lugar onde que um consagrado, um nazireu, não era o lugar dele. E ali a Bíblia fala que no meio dessas vinhas sai um leão novo. Um leão novo. Rugindo. No meio de vinhas. Ei! Vem aqui. Vem aqui comigo. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo só um tiquinho. Aonde você já viu um leão no meio de vinhas? Não é lugar de leão. Não é lugar de leão. Leão não vive nesses lugares. Mas olha o que acontece no verso 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia seu pai e sua mãe não lhe deu a saber o que fizera. O leão sai para atacar Sansão. É um ataque específico, direcionado. Presta atenção aqui, a Bíblia aqui fala que o leão não vai atacar o pai e a mãe de Sansão. Ele vai direcionado, ele vai atacar Sansão. Naturalmente dizendo, os animais são também espertos. Eles tendem a atacar os mais fracos. Sempre quando um grupo de leões e leoas vão atacar um bicho, eles tentam cercar o mais fraco. É claro, é evidente. Mas o leão vai especificamente ao ataque de Sansão. E aí a Bíblia diz que aí é a primeira vez que isso é manifesto aqui, diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele de tal maneira. Veja, não era ele, não é a força de Sansão, é o Espírito do Senhor sobre ele. E aí ele diz que ele pega aquele leão, ele rasga como se fosse um cabrito. Ele mata aquele leão, destrói aquele leão. O que nós temos que entender aqui em Tina, nesse lugar específico, essa porção, lugar do propósito, o inimigo vai se levantar ferozmente contra a sua vida. Quando você estiver posicionado, o inimigo vai se levantar ferozmente. Porque se você não estiver posicionado, para que ele vai se levantar contra você, querido? Você já está fora. Você já se desviou, não é só desviar dos caminhos do Senhor, irmão. Não, é desviar do propósito. Se você não está no propósito, para que o inimigo vai te atacar? Agora, quando você está em direção do propósito, haverá um levante feroz contra a sua vida. O inimigo se levantou ferozmente, mas
quando nós estamos no propósito, o Espírito do Senhor vai nos dar força. O Espírito do Senhor vai nos capacitar. O Espírito do Senhor vai nos dar direção. O Espírito do Senhor vai nos instruir, direcionar, para que a gente vença esse ataque do inimigo. Eu não quero muito parar aqui, mas esse leão pode simbolizar várias coisas, vários ataques. Um leão, o ataque de um leão, o ataque do inimigo, ele vai querer às vezes, sabe que ele vai atacar a tua reputação, a tua família, a tua posição. Mas nesse lugar, é onde o Senhor vai te dar toda a capacitação. E aí, o que acontece em sequência? Aí nós vamos ver aqui que ele vai, se casa, e aí ele tenta faz um enigma ali para os visitantes, para as visitas dele, e aí os caras não gostam porque ele faz um enigma que eles não entendem, e aí eles ficam perturbando e chegam para a mulher de Sansão e falam assim: se você não contar para nós o enigma, a resposta do enigma, nós vamos matar você e sua família inteira, nós vamos queimar vocês. E aí eles ficam perturbando a mulher, e a mulher todo dia perturbava e perturbava Sansão, até que no último dia Sansão contou qual que era a resposta do enigma, né, que ele estava tratando aqui sobre o leão e o mel. Eu vou pular aqui para a gente ganhar um tempo aqui nessa questão. E aí o que acontece? O Sansão faz o que faz, e aí eles ganham aquilo. Sansão vai até um lugar, mata 30 homens, pega roupas daqueles homens, dá em resposta daquele enigma, e aí ele volta para casa com os pais, porque naquela época devia existir um costume assim. Ele volta para casa dos pais, só que o pai da esposa dele dá a esposa dele de Sansão, esposa de Sansão, para o seu companheiro. O companheiro, leia-se aqui como se fosse um padrinho de casamento. Por quê? Porque acho que ele pensou assim: Sansão não vai mais querer ficar com ela, por causa disso tudo, essa confusão, eu vou dar a moça para alguém, porque ela não pode ficar assim, sem ninguém. E aí Sansão vai para a terra dele, mas Sansão decide voltar e ver a sua esposa. E quando ele chega, ele voltou para ver a esposa. Ele perguntou: cadê minha esposa? Vim aqui para ter um momento com ela. Aí o pai falou assim: olha, não, você não vai entrar não. Aqui você não entra não, porque eu já dei ela para outro. Mas se você quiser, pega mais nova é bonita, é mais bonita ainda, é mais bonita. A Bíblia diz que Sansão fica muito irado. Falei assim: é assim que vocês fazem aqui? É assim que vocês fazem? Aí ele vai e pega ali umas situações ali, uma raposa, e põe fogo em todo o negócio dos caras ali. Faz uma situação, não, Sansão faz um negócio lá, e eles não gostam. Aí eles vão lá e matam a esposa de Sansão e sua família queimados. E em vingança a isso, Sansão pega umas raposas. A Bíblia fala raposa, mas pode ser que sejam chacais, não importa. Amarra de duas em duas, nos seus rabos amarra uma tocha e solta elas no meio das plantações dos filisteus. E essas raposas saem com fogo para tudo que é lugar, pega fogo em todas as plantações, e também aproveita e já pega os olivais, as vinhas dos filisteus, queima tudo. Aí os caras ficam muito irados, porque Sansão respondeu à afronta. Sansão responde à afronta. Aí a Bíblia fala lá no capítulo 15 que eles sobem, aí esse povo sobe, esses inimigos sobem até Sansão, sobem até Lei, na verdade uma cidade ali, e aí vem aquele lugar para pegar Sansão, para prender Sansão, e eles vão para prender Sansão. Aí eles chegam lá para aquele povo e falam assim: nós viemos aqui prender Sansão, porque ele fez mal para nós vamos acabar com tudo. Porque Sansão fez uma carnificina, matou muita gente. Mas eu quero me atentar com você aqui num ponto. Eu quero falar com você no verso 10, verso 11. Aqueles homens de Judá, que era do povo de Sansão, chega até Sansão, porque Sansão fica numa caverna. Eles vão até esse lugar, essa caverna, e ele fala assim, e antes disso ele pergunta, antes de ir para esse lugar, Sansão estava naquela caverna, escondido. E aí os inimigos chegaram até eles. E eles questionam, os inimigos chegam para o povo de Judá e falam assim: queremos Sansão, nós vamos agora acabar com vocês. E eles ficam meio, o que está acontecendo? Aí eles falam assim, verso 10, perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Olha, o povo de Israel perguntando para o inimigo: por que vocês subiram? Por que vocês vieram aqui? Por que vocês estão guerreando contra nós? Por que vocês vieram aqui guerrear contra a gente? Olha o que acontece.
Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, fizeste isso? Ele lhe respondeu: assim como fizeste a mim, eu fiz a eles. Olha a mentalidade do povo de judeu, povo de Deus. Leia-se a igreja. Eles estavam tão acostumados com a opressão do inimigo, tão acostumados a viver debaixo daquele jugo, que quando a guerra foi suscitada, quando eles foram guerrear, os inimigos se levantaram para fazer guerra contra eles, eles não entenderam nada. Eu falei: mas por quê? A gente não está fazendo tudo certinho, a gente não está obedecendo vocês, eu não estou trazendo dízimo, não estou trazendo oferta, vocês não pediram para vir tal coisa, a gente está fazendo tudo tão certinho, a gente está cumprindo com tudo aquilo que a religião manda, com tudo aquilo que mandam a gente fazer, por que vocês estão levantando contra nós? Ali aponta claramente a mentalidade do povo de Israel. Os homens de Judá foram perguntar para o inimigo: por que vocês estavam fazendo isso? Eles estavam tão acostumados que quando veio a guerra eles se assombraram. E aí, eles foram questionar, não os inimigos, mas eles foram questionar Sansão. E assim acontecerá conosco. Eles chegam para Sansão: por que você está fazendo isso? Por que você fez isso, Sansão? Você não entende que aqui é assim que funcionam as coisas? Mas Sansão, você está maluco? Aqui é assim que funciona. Aqui, a lei, a religião, o inimigo manda na gente. Cara, você não entendeu? É aqui assim que funciona. Quando você estiver posicionado no seu chamado, quando você estiver posicionado no seu propósito, os da sua casa, os do seu contexto, vão te questionar. Por que você começou a se posicionar, irmão? Por que você começou a se posicionar, irmã? Você nunca foi assim. Você não sabe que assim não é? Aqui não é assim. Você gosta de orar, de clamar, de viver, de ser testemunha dentro e fora, de viver conforme a palavra, de buscar a Deus. Irmão, não é assim, irmão. Você não entendeu? Aqui não é assim. A gente não está entendendo o que está acontecendo. Quando nós estamos dentro de um sistema religioso corrompido, quando vem a guerra, nós não sabemos identificar o nosso inimigo. O nosso, aspas, conhecimento religioso não serve para prevalecer contra o inimigo. No dia que o inimigo vem, nos dias maus, no meio de um caos, no meio de uma pandemia, no meio de um desespero, o nosso conhecimento religioso não vai nos ajudar no dia mau. A doutrina por doutrina não vai nos ajudar nos dias maus. A letra pela letra não vai nos ajudar no dia que o inimigo vier prestar, que a gente preste contas. Não vai funcionar. A gente não vai entender, a gente não vai discernir, a gente não vai compreender nada disso. Porque esse espírito filisteu, esse espírito maligno, esse espírito filisteu que é um espírito maligno, ele quer limitar o nosso poder de rompimento. O inimigo sempre vai querer limitar o seu poder de rompimento em Deus. Sempre. Oh, fica aí. Não. Vai se consagrar para quê? Tá bom, fica aqui bonitinho. Respeita as leis. Respeita aí as ordens aqui. No culto, quando tiver culto de Santa Ceia, tem que vir mais bonitinho, mais arrumadinho. Vem bonitinho, arrumadinho. Tá dando dízimo? Tá dando oferta? Fica assim, não muda não. Tá ótimo. Esse negócio de clamar, de orar, de buscar, de ser testemunho fora, de viver a palavra. Não mexe com isso não, irmão. Isso aí é para os grandes, lá, para o clero. Sempre quando você se posicionar, o inimigo vai te afrontar. Os que estão dentro irão querer te entregar para o inimigo. Ai. Os que estão dentro vão querer te entregar para o inimigo.
Porque os homens de Israel foram até Sansão para pegar Sansão, para entregar Sansão para o inimigo. Os de dentro vão querer te entregar para o inimigo. O inimigo, como o inimigo fez ali na casa da esposa de Sansão, ele vai querer queimar tudo que é seu. Tua posteridade, tua herança, sua reputação, seus relacionamentos mais próximos. Ele vai querer queimar com tudo isso. Por quê? Porque ele sabe que é nisso que o propósito de Deus se manifesta. Ele não quer que você seja frutífero. Ele não quer que você ter a sua posteridade, que você viva a sua herança como filho de Deus. Não é isso que ele quer queimar com tudo. Seus relacionamentos mais próximos, aqueles que mais identificam o seu coração, ele quer acabar com isso. Então ele joga uma fagulha, ele joga uma queima, para que haja rompimentos dentro de um contexto de igreja e dentro dos nossos contextos de vida. O inimigo vai querer queimar aquilo que é seu. No meio de uma guerra, nós temos que entender tudo isso. Nós temos que compreender o que isso acontece, o que ocorre. A Bíblia diz que Sansão, ele vai para o meio ali, vai matar os caras, ele faz aquilo, mata um monte. Mas não é lá no meio, no verso 18, olha o que acontece no verso 18. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do seu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Porque aconteceu o seguinte, os da casa, pegaram Sansão e amarraram ele numa duas cordas novas. E levaram ele para entregar para o inimigo. Só que a Bíblia diz que mais uma vez o Espírito de Deus se apoderou dele. E ele estourou aquelas cordas como fossem fios queimados. Pá! E vingou ali. Agiu com toda a força e vingou tudo o que precisava acontecer. Só que no final disso tudo, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele ficou com uma sede muito profunda. E ele clamou a Deus, e falou: Deus, aqui olha, clamou ao Senhor, disse: por intermédio do seu servo, o Senhor deu grande salvação, agora eu vou morrer de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu quero que você preste muita atenção aqui. No meio da guerra, vai te dar uma sede que nunca você experimentou. Você nunca viveu essa sede. Uma sede nunca experimentada. Porque aquilo que matava a nossa sede já não serve mais. Aquela conversinha, aquele estudo, saber onde que os livros estão, isso é bom sim. Não é que não tem valor, tem. Mas chega uma hora que existe alguma situação que não atende mais. A nossa sede não é mais saciada. E nós no meio da guerra, quando nós estivermos no meio do nosso propósito, no meio da guerra, vai vir uma sede tal nunca experimentada. Mas aí, o que vai acontecer? Vai nos levar a clamar ao Senhor. E nós vamos clamar. E Deus vai nos ouvir, vai nos responder. E a Bíblia diz que, sabe de onde Deus tirou água? Deus tirou água de um buraco. De um buraco fez sair água. Deus vai nos dar água. A água aqui, o simbolismo da água aqui é a palavra. A Bíblia diz que a palavra é como água. Vai vir uma palavra, vai vir palavra nova, uma palavra revelada, uma palavra que você, às vezes eu já li isso aqui muitas vezes, mas agora está vindo vida em mim, rios de águas vivas fluirão. Vai vir uma palavra que você não experimentou, vai vir de um lugar que você também nunca imaginou, vai vir de um buraco. Vai vir de um buraco. Vai vir de um buraco. De um lugar que você não espera. De um lugar que você nunca imaginou. Que a religião nunca te ensinou que dali vem água. A religião nunca disse para você que dali vinha água. Nunca. Mas quando nós clamamos ao Senhor no meio da guerra, no meio de um propósito, vai vir água desse lugar. Impróprio. Inimaginável. A Bíblia fala que ali as fontes são conhecidas. Ali foi dado o nome de En-Acoré, esse lugar. Que significa no original, manancial daquele que clama, daquele que ora. Manancial daquele que clama, daquele que ora. Não existe você viver dentro do seu propósito sem oração, sem clamor.
Nós temos que clamar, e está faltando clamor no meio do povo. Está faltando clamor no meio da igreja. E quando nós clamarmos de todo o nosso coração, a resposta vai vir da onde eu não imagino, da onde nunca pensei. A religião nunca me ensinou isso, mas é dali que Deus vai enviar a resposta. É ali. É ali. E aí acontece, eu já estou caminhando já por fim. Estamos chegando na Dalila. Estamos chegando na Dalila. Ah, Dalila. A Bíblia fala que Sansão foi até Gaza, no capítulo 16, o primeiro versículo. Sansão foi a Gaza e ali uma prostituta, e ele viu uma prostituta e coabitou com ela. A Bíblia fala que ele vai até Gaza, ele viu uma prostituta e ele tem relações com ela. E o povo queria matá-lo. Só que ele fala que ele sai antes do tempo. Ele arranca os portais ali da cidade, carrega nos ombros e vai, joga longe. E ele viu essa prostituta aqui, teve relações com ela. Só que muitos se perdem aqui. Antigamente, ter esse tipo de relação com prostitutas não significava adultério. Em alguns contextos era até aceitável. Então muitos se perdem aqui falando que ele é mulherengo. Esquecem que Sansão ele ficou julgando, sendo juiz de Israel durante 20 anos. Durante 20 anos ele teve uma mulher. E ele casou com aquela mulher. Quando ele voltou para viver com ela, mataram a mulher. Ele não tinha mais. Não fala mais de nenhuma mulher depois. Fala aqui dessa prostituta, que ele teve relações com ela. E depois disso, verso 4. Depois disto, aconteceu que afeiçoou-se de uma mulher do vale de Sorek, o qual se chamava Dalila. Aqui aparece a figura da Dalila. Aqui aparece Dalila. E antes de falar falar de Dalila aqui, Dalila tem várias representações. Você pode dar várias representações, tipologias aqui para Dalila. Mas o que nós vamos entender? Que ele vai e pega, e Dalila vira sua esposa. E aí os reis ali daquele lugar, os príncipes dos filisteus, a Bíblia fala, os príncipes dos filisteus subiram até ela e disseram para ela assim no verso 5: persuade-o e vê o que consiste a sua grande força, o que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, porque assim o subjugarmos e daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Aqueles homens de autoridade, os homens de autoridade dos filisteus, subiram até Dalila e chegaram até Dalila e falaram assim: olha, ei, se você entregar Sansão para nós, se você descobrir de onde vem a força dele, cada um de nós aqui vai te dar 1.100 ciclos de prata. E Dalila decide fazer o que eles pediram. E ela começa aqui a falar com ele, né? Eu não quero aqui dar os exemplos aqui. Ela fala assim: olha, me conta de onde você vem. Aí Sansão engana ela, fala uma coisa e não tem nada a ver. Aí ela chama os filisteus, na hora que os filisteus vêm atacar, o Sansão, blá, aparece, né? Vai e acaba com os caras. Aí vai. Até que chega uma hora, no verso 15 e o verso 16 que eu quero ler com você. Olha o que ela fala no verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas? Porque ele falava uma coisa e enganava ela. Aí falava outra coisa e enganava ela. Falava uma coisa e enganava ela. Aí ela fala assim: por que você dizes que me amas? Olha o apelo, olha aqui, identifique o apelo emocional. Como que você pode falar que me ama? Se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste. E que consiste a tua grande força? Porque Sansão enganou ela 3 vezes. Aí ela mudou o discurso. Agora ela vem com apelo direto, emocional. Muitas vezes nós erramos, porque nós somos induzidos por apelos emocionais nas nossas casas, nas igrejas, nossos contextos de trabalho. Você não me ama? E olha o que fala aqui no verso 16: importunando ela todos os dias, com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da sua alma de uma impaciência de matar. Todo dia
todo dia, porque o inimigo, ele é persistente. Todo dia a Bíblia diz que ela ia até ele, oportunar. Ei, me conta seu segredo. Você não me ama? Me conta seu segredo. Tá vendo? Você não fala que você é crente? Sei o quê? Né? Irmã, você não fala que é crente, irmã? Você não fala que ama a sua família? Por que não sei o que lá? Oportunando. E a Bíblia diz que gerou em Sansão uma impaciência de matar. Ele ficou a tal ponto tumultuado com aquilo que ele vai e revela o que acontece. Ele fala assim, olha, verso 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Aí ele vai e conta. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se vier a ser rapado, e será de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. O sistema vai te confrontar mexendo com a sua alma, com os seus princípios. Por que você não me ama de verdade? Por que você não diz que me ama? Isso não é verdade, seu mentiroso. O maior confronto vem de dentro. O maior confronto vem de dentro. Os de fora, por muitas vezes, são fáceis de identificar que são os nossos inimigos. Agora, os de dentro, nós temos que estar muito ligados em Deus, no Espírito, para identificar a afronta que vem de dentro. Porque esse espírito do anticristo, o espírito do anticristo, se levanta de dentro. Vai vir sempre de dentro. O anticristo não é um cara do mundão lá. Não, o anticristo ele vai sair de dentro. O sistema vai sempre te confrontar por dentro. Presta atenção. Quem que matou Abel? Caim matou Abel, o irmão dele. Quem que entregou José para ser escravo? Seus irmãos. Absalão, o filho de Davi, quis usurpar o trono do seu pai. Quem entregou Jesus para os judeus? Judas traiu. A afronta sempre vai vir de dentro. É de dentro. Nós temos que identificar isso, entender, compreender isso para que nós possamos estar respondendo conforme Deus espera de nós. Porque esse sistema ele vai tentar atingir exatamente aquilo que você é em Deus, aquilo pelo qual você foi formado, gerado. Veja aqui, olha o que Sansão responde. Olha o que Sansão responde: sou nazireu de Deus. Ele nunca tinha dito isso. Sansão nunca tinha falado isso. E ele diz aqui algo, ele revela aquilo que era aquilo no qual ele era, ele se expõe. E se eu for atingido nessa minha consagração, se eu for atingido naquilo que eu sou, ele fala no final, eu serei como qualquer um. O inimigo quer destruir o propósito de Deus na sua vida. Porque ele sabe, se ele atingir aquilo que você é em Deus, você vai ser como qualquer um. Como qualquer um, leia-se, como qualquer pessoa do mundo. Você não pode vender a sua primogenitura. Não é qualquer prato de lentilha, não, que você vai entregar o seu propósito. Não pode ser assim. Quando nós somos atingidos naquilo que é nosso propósito, o Senhor nos abandona. A Bíblia diz aqui, que Deus, que eles vão, raspam, ele deita no colo dela, ela chama um cara, ele rapa a cabeça dele, e aí ele pega, ela chama assim, Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ele se levanta, ele pensa assim, vou destruir com eles como eu sempre fiz. Só que ele não sabia que o Senhor tinha saído dele. Quando somos atingidos, o Senhor nos abandona. Mas nós não percebemos. A religião
Não, a irmã é de Deus, o irmão é de Deus. Nós não percebemos e achamos que dá para continuar fazendo as coisas da mesma forma como sempre. Vamos ler o verso 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. O inimigo só quer uma coisa: atingir o nosso propósito. Detalhe, eu quero que você se atente aqui nesse detalhe, que é relevante. Nenhum momento antes Deus havia se retirado dele, ou ao menos demonstrado que Sansão não estava vacilando. Sabe que isso acontece? Mais uma vez, elimina todas as outras mensagens que falam diferente de Sansão. Porque ele ficou tentando Deus, foi pegar lá o favo de mel no leão, ficou mexendo com as mulheres, foi na vinha, andou perto da vinha. Esquece. Nada disso. Nenhuma vez, em nenhum momento a Bíblia diz aqui que Deus não estava se agradando dele. Nenhum momento. Mas o propósito de Deus precisa se cumprir. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida, verso 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. O propósito de Deus precisa ser cumprido. O cabelo começou a crescer de novo. E o propósito de Deus precisa ser cumprido. Aí a Bíblia diz que ele é levado, eu quero aqui caminhar para o fim. A Bíblia fala que ele é levado, preso, e os caras furam os dois olhos dele, ele é furado nos olhos, tira toda a visão de Sansão. A Bíblia diz que ele põe para moer no moinho. Sabe como que é a figura? A figura é como se fosse uma pedra e tem uma parte que dá para se apoiar, e ali ficavam os bois ou os homens, eles ficavam girando, empurrando aquilo e girando, e ali estavam os cereais ali, aí moía os cereais. A Bíblia diz que os inimigos botam Sansão para ficar fazendo isso, ele ficava assim, ó, girando. Só que eles foram fazer uma festa para se alegrar, por causa que eles entendiam que Dagon, o Deus que eles adoravam, o Deus que eles serviam, tinham dado Sansão para eles, tinha dado a vitória. E aí eles vão começar a fazer uma celebração ali, uma festa, e junto no mesmo lugar, mais ou menos 3.000 homens e mulheres, e estavam ali todos os governadores das cidades da Filisteia, e eles estavam fazendo algo para adorando a Dagon. Dagon é um deus de letra minúscula, né? Que só existe um Deus verdadeiro, que era adorado pelos filisteus. E a Bíblia fala que ali naquele meio ali, ele fala assim: chama aí Sansão, porque a gente quer zombar dele, quer zombar dele, quer zoar com ele. Chama ele aqui que a gente quer fazer uma zoeira. Aí a Bíblia diz que ele chama o Sansão, aí o moço que está levando Sansão cego, Sansão pede para ele uma coisa: me apoie nas 2 pilastras. Aí o moço põe ele assim, ele põe a mão numa pilastra, põe a mão numa outra pilastra. Mas ele por si só não podia fazer nada. Mas a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor mais uma vez. A Bíblia fala que lá no verso 28, olha o que fala: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e me dê força só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Aí a Bíblia diz que Deus responde a ele, e ele abraça aquilo tudo, aquelas 2 colunas no meio, e derruba as colunas, e tudo aquilo cai, tudo aquilo destrói, e todos ali morrem. Todos morrem. E a Bíblia diz que mais morreram ali na morte de Sansão. Mais Sansão matou na sua morte do que em toda a sua vida. Sansão mata mais na sua morte do que toda a sua vida. O homem que achava que era um mulherengão. E ali ele morreu. Sansão morreu cumprindo o seu propósito. Ele acabou dando a sua própria vida pelo propósito. Ele dá a sua vida para cumprir o propósito. Senhor, que o Senhor me vingue dos filisteus.
Então o que acontece? Ali se manifesta o propósito, porque lá quando nós lemos, no capítulo 13, qual que era o propósito dele? Que era livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Ou seja, o propósito se consumou. E por causa disso que ele está no livro de Hebreus, porque ele cumpriu o seu propósito. Dagon, esse espírito maligno aí, Dagon, é um espírito maligno que ele queria usurpar as autoridades. E um dos templos, nos templos de Dagon, onde Dagon era adorado, existiam templos de Dagon. Um dos templos de Dagon existiam leões. Os historiadores falam isso, os teólogos falam isso, os historiadores, que num dos templos de Dagon, que era consagrado a Dagon, existiam leões adornados em bronze. Leões em bronze. Quem saiu do meio de uma vinha para atacar Sansão? Um leão. E ele destrói esse sistema. Ele mata esse sistema porque ele entendeu o propósito dele. Ele sabia que ele tinha que livrar o povo de Israel. E a Bíblia fala que ele é juiz durante 20 anos. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Nós precisamos entender o nosso propósito. Nosso propósito como filhos de Deus, como igreja do Senhor. E nós devemos funcionar, responder, caminhar, obedecer a Deus em função do propósito. Não basta ser crente de carteirinha. Não basta ser crente da igreja XYZ. Sabe que tem aquelas modas, assim, aquelas coisas, assim, as pessoas perguntam, que igreja, que tipo que é? É pentecostal? É neopentecostal? É tradicional? É reformador? Isso é irrelevante para Deus. Isso é irrelevante. O que importa é você estar dentro de um propósito. Que Deus possa te direcionar, te conduzir, te instruir, para que você viva o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.